Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. E em tuas mãos me entregar.
Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dor negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me seu perdão. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dor negou-me o seu amar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao culto aqui da nossa congregação Evangélica Luterana Cristo. Boa noite também ao pessoal que nos assiste mais uma vez pelo Facebook da nossa congregação. Também uma boa noite especial ao pessoal que sempre nos escuta também pela Rádio Princesa. É muito bom pregar a palavra de Deus para vocês, é muito bom ver vocês aqui na casa de Deus e saber que vocês acompanham nas suas casas também este momento de culto. Sejam bem-vindos todos, mas especialmente sejam bem-vindos os pais que aqui estão no culto. E quem sabe aqueles pais que também acompanham o culto nas suas casas, nesse Dia dos Pais, que assim como lá no Dia das Mães, assim como na Páscoa, está sendo uma época tão diferente, um ano tão diferente, onde normalmente nós teríamos aqui muitos pais na frente, lembrancinhas, homenagens, apresentação das crianças, como a gente tem guardado no coração e na mente de outros anos que assim aconteceram. Mas esse ano está sendo tudo diferente. Mas nem por isso deixamos de agradecer a Deus pelos nossos pais, deixamos de orar pelos nossos pais e pedir que Deus nos mantenha na mesma fé que, quem sabe, muitos pais partiram desse mundo para o céu, também crendo em Jesus. E assim nós temos a certeza de que um dia poderemos nos reencontrar. Por isso que esse culto sirva para a honra e a glória de nosso Deus. E iniciamos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar a primeira canção. É o hino 60 do Celebrai. Meu prazer, é o hino 60. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te
Te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A palavra de Deus, ela nos diz, lá na carta do discípulo João, de que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E eu quero convidar vocês que estão aqui no culto presencial, vocês que estão nas suas casas assistindo ou ouvindo o culto, para nós termos um momento muito importante na nossa vida como cristãos, que é o momento de nós nos achegarmos diante do Senhor, tirarmos nossas máscaras, nossas hipocrisias e nos colocarmos diante dele para pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelo nosso pecado, perdão por fazer as coisas erradas mesmo sabendo que eram coisas erradas, perdão por ter agido em um falso amor. E também nesse final de semana é uma boa oportunidade para nós pedirmos perdão a Deus como filhos, por termos pecado contra o nosso Pai. Desde que nascemos, o quarto mandamento o Senhor nos deu: honrarás o teu pai e a tua mãe, e nem sempre a gente honrou e obedeceu aos nossos pais. Também é tempo de nós, homens que somos pais aqui, ou em casa assistindo o culto, também é tempo de nós, pais, bem especialmente chegar diante de Deus e pedir perdão também. Porque como pais nós também falhamos, também erramos, maus conselhos, más atitudes, e precisamos pedir perdão. Vamos ficar de pé aqueles que podem? E me acompanhem em pensamentos que nós vamos orar. Pai de amor, nós estamos aqui neste momento colocando nosso coração exatamente como ele é diante de Ti. Não com máscaras, com falsidade, com hipocrisia, mas totalmente pecador, errado, e mesmo sabendo as coisas certas que são necessárias, continuamos fazendo coisas erradas. Tu sabes que nós pecamos contra Ti, pecamos contra o nosso próximo, não confiamos em Ti como o Senhor queria, nossa fé muitas vezes ficou sufocada, confiamos em tantas outras coisas além de Ti. Perdão, Senhor. Perdão também por termos com palavras, com atitudes, com ações, termos sido indiferentes com o nosso próximo, termos magoado pessoas que estão ao nosso redor. Nós Te pedimos perdão. Porque com palavras, com pensamentos e com atitudes, nós não vivemos uma vida cristã. Nos envergonhamos disso e pedimos perdão. Nesse final de semana do Dia dos Pais, especialmente nós estamos diante do Teu altar, Senhor, como filhos e filhas, para Te pedir perdão. Perdão por não ter honrado os nossos pais
corretamente como o Senhor nos pediu no 4º mandamento. Perdão por ter pecado contra o nosso Pai, por não ter ouvido os seus conselhos, por ter, quem sabe, desprezado a sabedoria da sua vida, por ter, quem sabe, não dedicado tempo suficiente a Ele, por rejeitar muitas vezes os seus bons conselhos. Perdão, Senhor. Esteja nosso Pai perto de nós ou já na vida eterna, que nós possamos sempre arrepender dos nossos pecados. E aqui, especialmente, nós oramos juntos como homens e pais. Como pais, Senhor, nós te pedimos perdão. Tu sabes que nós, pais, também pecamos muito. Não somos os pais que os nossos filhos muitas vezes merecíamos ter. Pecamos dando maus exemplos, más palavras. Quem sabe também não dedicando tempo corretamente. Quem sabe também não ensinando corretamente a fé cristã para eles. E por isso nós pedimos perdão. Acima de tudo, nós reconhecemos, Senhor, a nossa pecaminosidade e sabemos que só vamos sair das nossas culpas com o perdão de Jesus. Por isso nós pedimos, tenhas bondade e misericórdia de nós, filhos, pais, as famílias, amigos e até mesmo inimigos. Tenhas compaixão e misericórdia de nós. Perdoa-nos por amor a Jesus. Amém. Depois dessa oração que nós fizemos em conjunto, eu quero pedir se essa é a tua confissão. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você está verdadeiramente arrependido dos teus pecados, você é filho e filha, pede perdão a Deus pelos teus pecados contra o teu pai, você pai que está aqui, eu me junto a você, peça, sincera a tua fé de um pai arrependido e sedento de uma vida cristã, você crê em Jesus, quer esse perdão, quer transformação de vida. Se essa é a tua resposta, ou melhor, se essa é a tua confissão, eu peço que você responda dizendo sim. Para você que disse sim, verdadeiramente arrependido e sedento deste perdão, eu mato a tua sede com o perdão de Jesus. E como pastor dessa congregação, anuncio o perdão de todos os teus pecados e faço isso em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, nós estamos perdoados. Tudo que Jesus fez foi por ti, para o teu perdão. Você não precisa fazer mais nada para te livrar da culpa diante de Deus. O que Jesus fez foi perfeito. E Ele te livra do inferno e te coloca no céu. Ele te liberta da tua vida errada e te dá uma vida abençoada por Deus. Viva essa vida agora debaixo das bênçãos. Perdoe a você mesmo, perdoe as pessoas que estão ao teu redor e alimente o seu coração na palavra de Deus, porque é só assim que a nossa fé será fortalecida. Como nós vamos ouvir daqui a pouquinho, a fé vem pelo ouvir. Depois desse perdão maravilhoso, que nós possamos nos alimentar na palavra, que é exatamente o próximo ponto do culto. Podem sentar todos. A leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo 18, dos versículos 1 a 6. Vamos ouvir com atenção o Salmo 18, dos versículos 1 até o 6, que nos diz assim: Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Até que essas belas palavras do Salmo 18, dos versículos 1 a 6, e quem sabe assim como o rei Davi sentiu angústias profundas na sua vida, como diz, era como se as cordas da morte estivessem acorrentando ele gritou e Deus o ouviu. E quem sabe nós também temos nossas experiências pessoais de sofrimento, de angústias, de desesperos, mas quando clamamos, alguém nos ouve, nos socorre e nos cuida. Eis um belo exemplo para nós seguirmos. Se nós também estamos nos sofrimentos da vida, chamem o Senhor, clamem a Ele. Vamos cantar mais uma canção? A lei do Senhor é perfeita. Aí no 129 do Louvai ao Senhor.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Vamos continuar ouvindo então essa palavra que é preciosa para as nossas vidas. Vamos continuar agora com a leitura primeiramente do Antigo Testamento, o livro de Jó, capítulo 38, dos versículos 4 ao 18. Jó 38, versículos 4 a 18. E é muito interessante, todo mundo conhece a história de Jó. Coloca Jó numa situação até constrangedora, porque ele questiona Jó aonde ele estava, se ele se acha cheio de razão quando tudo foi criado. Mostra a pequenez humana e a grandiosidade de Deus. Jó 38, versículos 4 a 18. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até aqui neste ponto, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. Interessante, o questionamento de Deus para o pobre Jó, mostrando que o ser humano é uma coisinha de nada.
Mas mesmo essa coisinha de nada Deus ama, a tal ponto de enviar Jesus para resgatar e salvar. Vamos ouvir a próxima leitura bíblica, carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17. Carta aos Romanos, capítulo 10, dos versículos 5 até o 17. E aqui é bem interessante o texto também, porque ele nos conta exatamente como a fé chega ao nosso coração. Preste atenção. Romanos 10, versículos 5 a 17. Pois o que Moisés escreveu a respeito de que as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isso é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo do lá de baixo? Isso é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras dizem, as Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Como a fé cristã chega aos nossos corações? Unicamente pelo ouvir da palavra. Claro, batismo, Santa Ceia, especialmente o ouvir a palavra. Somente assim. Interessante texto bíblico. Com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Cremos que Jesus é ressuscitado dentre os mortos. Bom, vamos cantar mais uma canção, o hino 91 do Louvai ao Senhor. Queremos sempre ouvir, já que a fé vem por ouvir, nós sempre queremos ouvir a palavra do Senhor. É o hino 91. Queremos sempre ouvir a palavra de Deus, porque nela está a nossa fé e a nossa salvação. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvará quem nele crer. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode a vida obter salvação perfeita em luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste vão e as quietudes lá dos céus.
aos cansados apontar, ó morada celestial, quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. Vamos ouvir um texto bíblico muito especial, Marcos capítulo 14, dos versículos 22 até o 33, aliás, Mateus capítulo 14, dos versículos 22 até o 33, as palavras de Jesus. Quem pode ficar de pé, eu convido a ficar em respeito às palavras do Salvador, ao Evangelho do dia. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao 33, texto base da mensagem logo mais, e um texto belíssimo e muito confortador. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Texto bíblico muito importante e muito belo e muito confortador. Os discípulos, depois desse grande texto, falaram: de fato, Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. E nós acabamos de ouvir antes a leitura de Romanos, de que você crer no seu coração de que Jesus é Senhor e confessar com a sua boca que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. E eis uma bela oportunidade para a gente fazer isso. Confessar. Com o coração nós cremos, com a boca falamos. Vamos falar o que está em nosso coração com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Hino 67 do Celebrai, uma bela canção que diz que em nenhum momento estamos sós. É o hino 67 do Celebrai, nem um momento só. Nem um momento só, deixou-me o seu olhar. Nem
negou-me o seu amar. Nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me seu perdão. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dor, negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me sua mão, negou-me sua mão. Uma boa noite a todos. E como nós acabamos de cantar, em um momento só, Deus deixa de nos estender também a sua maravilhosa mão. Que Ele assim também, nesse momento, ao estender a sua mão através da palavra, também cuide da tua vida. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, semana passada nós ouvimos sobre a multiplicação de pães e peixes. Aqui em Mateus 14, uma bela mensagem do pastor Bruno, mostrou sobre a compaixão de Jesus ao olhar, ver o povo, e como Jesus se compadece, como Ele cuida, Ele atende as pessoas. E hoje, na sequência, em Mateus 14, nós ouvimos Jesus andando sobre as águas. E assim podemos perceber um outro aspecto, a sua autoridade. Por Ele acalmar o vento e assim cuidar de tudo, Jesus estava mostrando quem Ele de fato é, e aquilo que depois os discípulos veem e reconhecem dizendo: Tu és mesmo o Filho de Deus. Veja, meus queridos, que a tempestade, o vento forte não era o problema aqui em Mateus 14. Com certeza você já ouviu Jesus acalmando uma tempestade. Isso foi antes lá em Mateus 8, se eu não me engano. E não é esse episódio que está acontecendo aqui. Aqui é Jesus caminhando sobre as águas. E o problema de tudo isso, vejam só, é Jesus. Jesus. Ou melhor, o problema está na falta da fé em Jesus. No finalzinho aqui do nosso texto, no capítulo 13, depois de todas aquelas parábolas que também você, ao acompanhar os nossos cultos, participar, já pode se lembrar que nós, há pouco tempo, nós ouvimos falar em parábolas. Termina com Jesus indo para Nazaré, a cidade natal dele, onde ele cresceu. E lá, Jesus, ele sai e ele só encontra descrença. Jesus, até de uma certa forma, acaba sendo desonrado, porque começam a dizer: mas vem cá, esse não é o filho de Maria, não é o filho de José, o carpinteiro? A gente conhece os irmãos dele, no final de contas, o que ele quer aqui? E Jesus percebe assim toda a descrença e toda a desonra quando ele estava por lá. E aí nós temos o comecinho do 14.
E aqui no 14 a gente olha assim, já começa o texto mostrando que, de fato, assim, literalmente, João Batista perde a cabeça, ele é executado, decapitado. E aí temos esse momento em que Jesus queria ficar sozinho, queria estar a sós, e aí de repente quando ele chega lá no outro lado, estão lá as pessoas, está a multidão, ele atende elas. E olhando por trás de tudo isso, meu querido, minha querida, eu convido você a também perceber de que dá para imaginar que os discípulos, eles estavam questionando, perguntando sobre a autoridade de Jesus. Com certeza na cabecinha dos discípulos estava assim, puxa vida, ele foi lá onde ele se criou, as pessoas lá não queriam nem ouvir ele. João Batista, um primo dele, que fez tudo por Jesus, morre. E dá para se imaginar assim o burburinho entre os discípulos, afinal de contas, o que será que vai acontecer com a gente? Ele foi para Nazaré, não queriam ouvir ele. Quem era um pregador dele, um discípulo dele, foi morto. O que será que vai acontecer com a gente? O que vai ser com nós? E Jesus, no texto nós vemos, ele acaba de alimentar essas 5.000 pessoas, fora os homens, fora as mulheres, fora as crianças. E semana passada ouvimos ele curando, ele alimentando, ele dando toda a sua compaixão em favor de todas aquelas pessoas. E hoje ouvimos Jesus despedindo as multidões, mandando os discípulos embora, para finalmente ter um momento a sós e poder orar. E esse episódio de Jesus caminhar sobre as águas, provavelmente foi de madrugada. Lá entre as 13 e as 6 horas acontece o que nós ouvimos no texto. Jesus vai ao encontro dos discípulos, ele também quer cortar caminho, não é mesmo? Então, se ele é Deus, por que ele não vai caminhar em cima da água, né? Se a gente pudesse fazer isso, a gente também faria, não faria? Caminha sobre a água. E vejam que a reação dos discípulos, ela é bem compreensível. Se eu e você estivéssemos num barquinho, no meio de um baita de um lago, às 3 horas da manhã, se a gente visse alguém caminhando sobre as águas, o que nós íamos fazer? Nós também íamos ficar com medo, ou não? Não íamos? Claro que íamos. Então a reação dos discípulos é compreensível. Pensaram que era um fantasma, eles não podem ser culpados disso. Mas Jesus chegou sem avisar. E mesmo assim, ele lança aquela palavra de coragem. Coragem, sou eu. Vocês não precisam ter medo. E é aí que a história começa a mudar. Pedro, e sempre Pedro com a sua boca grande, ele pergunta, ou melhor, ele questiona Jesus. Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ao teu encontro também caminhando sobre as águas. Quem sabe Jesus estava pensando, puxa, mas de novo Pedro, né? De novo, né? E aí Jesus diz, Pedro, pode vir. E aquele Pedro sempre afoito, sempre enérgico, impulsivo, ele pula do barco. Começa a caminhar sobre as águas. E ele vai em direção a Jesus. Duvidoso. Pedro quer provas, quer sinais. Olha, se tu é mesmo Jesus, me mostra. Mas ao caminhar, ao sentir o vento, ele começa a afundar. E é ali que ele grita por socorro. Vejam que Pedro não quer mais provas, não quer mais sinais. Ele pede por ajuda. Ele pede por socorro. Ele pede por salvação. Socorro, Senhor. E o que faz Jesus? E o interessante é que na Bíblia mostra que Jesus, ele agiu, diz lá, imediatamente. Foi Pedro começar a afundar que Jesus imediatamente. Ele não espera Pedro estar no fundo, não espera Pedro se bater, mas imediatamente ele estende a mão e ele segura Pedro. Aquele que estava duvidando, aquele que estava questionando, ele pergunta e fala, né? Como é pequena a sua fé? Por
que você duvidou? E vejam assim, meus queridos, essa falta de fé de Pedro em Jesus, que se mostrou ali no medo, o mesmo acontece comigo e também acontece contigo. Quando nós temos medo, ou quando nós temos dúvidas, quando nós, quem sabe, confiamos até mesmo em nós, o que vai acontecer na nossa vida? A gente vai afundar. Toda vez que eu sinto medo, e vejo que na nossa vida, aqui e agora, é normal sentir medo, faz parte da vida do cristão, sim, sentir medo, sim, ter dúvidas, mas quando nós sentimos medos, nós afundamos. Quando nós duvidamos, nós afundamos. Quando nós confiamos em nós próprios, não tem outra coisa a não ser que afundar. E isso mostra como, de fato, se fosse depender de nós, a nossa fé é pequena, é minúscula. E quem sabe a gente se pergunta, não é? Jesus prometeu nos livrar do mal, Ele não prometeu isso? Nos cuidar do mal? Jesus também não prometeu atender às nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos? Ele prometeu? Mas aí nós experimentamos na vida que nem sempre isso acontece como nós gostaríamos. Nem sempre é do nosso jeito. As dúvidas surgem, não surgem? Os medos começam a brotar. Confiamos em nós ou procuramos outras coisas para confiar e buscar ajuda? Assim foi com Pedro e assim também é com a gente. E eu quero te fazer uma pergunta bem sincera, você não precisa me responder, mas só para você pensar. O que não está acontecendo na tua vida? Que você gostaria que acontecesse, mas que não está acontecendo. Os papais, o que você como pai gostaria que estivesse acontecendo na tua vida, na tua família, e não está acontecendo? Quais são as dúvidas que estão surgindo em você? Quais são os medos que estão despertando em você? Porque quando nós ficamos presos à nossa lógica humana, natural, nós afundamos. Veja, Pedro, para ele era tão lógico, e para os discípulos, de que ali com o vento forte e caminhar sobre as águas, não tem como escapar, a pessoa vai afundar. Então, quando nós ficamos presos à nossa lógica, com as dificuldades em que nós estamos, naturalmente nós vamos sim afundar. E para lidar com isso, meus queridos, eu não tenho a palavra, mas para lidar com dúvidas e medos, Jesus tem as palavras. E aquelas mesmas palavras que Ele disse aos discípulos, Ele diz para nós hoje. Ele está dizendo para mim e também dizendo para você: coragem, sou eu, não tenham medo. Essas mesmas palavras, ditas assim há 2000 anos, no meio daquele lago, no meio daquele mundo, Jesus está dizendo para nós hoje: coragem, sou eu, não tenham medo. E da mesma forma que Jesus lá tomou a iniciativa de ir procurar os discípulos, Ele vem até nós hoje. Mesmo quando a gente não pede, Jesus está vindo. Mesmo que, quem sabe, a gente não o reconheça logo, Jesus está vindo. E Ele vem e Ele estende a sua mão. E sempre com a sua autoridade. Essa autoridade que nós ouvimos antes na leitura que o pastor Bruno fez lá de Jó 38. Perguntando: Jó, onde é que você estava quando eu fiz tudo? Essa mesma autoridade Jesus quis mostrar para os discípulos lá, e Ele está mostrando para nós, em nossos medos, em nossas dúvidas: coragem, sou eu, não precisam ter medo. Quando nós estamos afundando, lá está Jesus, estendendo a sua mão forte e segura. Assim foi com Pedro, assim é com a gente. Eu não vou pedir para você fazer, mas na internet, junto com
com essa bonita imagem de um pintor cristão coreano. Às vezes tem gente que tira foto na frente desse quadro com a sua mão sendo estendida, né? Você poderia estender a sua mão e registrar esse momento. E essa visão é tão bonita, porque geralmente mostra Jesus caminhando sobre a água, Pedro indo ao encontro, mas esse artista captou bem aquilo que está acontecendo com Pedro quando ele estava afundando. Lá está a mão de Jesus. A mão de Jesus está para nós aqui também. Que possamos assim, meus queridos, adorar Jesus sem medos, sem dúvidas, e que possamos o reconhecer como o Deus Filho, o Deus Salvador, não apenas hoje, mas em toda a nossa vida. Ele é Deus, Ele é forte, e Ele nos diz: coragem, não tenham medo, sou eu. Em nome de Cristo, amém. Assim como nós estamos, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer pela mão de Jesus sempre estar estendida à nossa vida, e pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos fortaleça na certeza de que sim, nós podemos confiar nele. Coragem, é Ele, é Jesus, para nos cuidar e nos salvar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, que assim seja, que essa mão consoladora de Jesus esteja sempre estendida a nós e nós confiando nela. Alguns avisos da nossa congregação: lembramos das ofertas, aqueles que não estão vindo no culto, aconselhamos sempre as ofertas na secretaria ou também as transações bancárias, mas reforçamos a necessidade das ofertas das famílias e agradecemos a todos aqueles que continuam honrando a Deus através do seu ofertar. Especialmente também lembramos que as nossas atividades basicamente presenciais se restringem aos cultos. Os demais departamentos estão aguardando um momento adequado para se reunir, mas a palavra está sendo semeada, quem sabe ainda mais do que antes, especialmente na forma online. E aí nós temos os estudos bíblicos, os devocionais, vídeos, áudios, textos, as mais diversas formas. Terça-feira nós temos estudo bíblico com o pastor Marcos. O pastor Marcos vai começar a série sobre o Pai Nosso. Quarta-feira eu convido vocês a acessarem a página da Hora Luterana. Eu vou conduzir o estudo bíblico para todo o Brasil, lá pela Hora Luterana de São Paulo. Na quinta-feira eu conduzo o estudo bíblico aqui também sobre o segundo mandamento, a série dos mandamentos. Também tem o Fala Pastor no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp. Então, só não ouve, só não é alimentado na palavra quem realmente não quer. Porque em plena pandemia a palavra cresce absurdamente aos nossos ouvidos. Então, como nós ouvimos no texto, consumam aquilo que lhes é oferecido, que é a palavra de Deus, nesse tempo de pandemia. Lembramos também das visitas, através de agendamento, aconselhamento, procurem a gente, a secretária, entre em contato, que a gente pode conversar, seja aqui no gabinete, na secretaria, ou também na sua casa, com todos os protocolos e cuidados. Mas temos um assunto bem importante para nós conversarmos e avisarmos a partir de hoje. Faz quase 5 meses que nós estamos sem Santa Ceia aqui na congregação. A última Santa Ceia foi lá no segundo domingo de março, se eu não me engano, Dia das Mulheres. E aí naquele domingo foi a última vez que nós tivemos Santa Ceia aqui. Depois desenrolou a pandemia e tudo mais. E aí todos os meses nós, pastores e diretoria, sempre estamos conversando, analisando a situação e vendo como nós podemos nos comportar diante desse momento. Lá no começo a gente resolveu fazer os cultos sem Santa Ceia, também foram orientações específicas da área da saúde, mas alguns pedidos especiais estão chegando, as pessoas estão com fome da Santa Ceia, nós valorizamos ainda mais esse sacramento agora, então nós temos uma proposta para vocês, nós pastores, diretoria, queremos lhes apresentar uma nova forma de celebrar a Santa Ceia nesse tempo de pandemia, que assim a gente dá o nome de Santa Ceia em família. Vamos explicar um pouquinho, o pastor Marcos pode passar. Em primeiro lugar, não vai ser no momento do culto. Nós decidimos em tirar a Santa Ceia do culto para que seja apenas o pastor e a família. Vai ser, por isso, o nome Santa Ceia familiar. A ideia é tirar do culto para que a gente tenha
momento aqui da Santa Ceia mais particular com a família. Então, vai estar só o pastor e a família que vai receber a Santa Ceia, ou só a pessoa, se é só uma, só ela que vai receber a Santa Ceia, justamente para não ter mais aglomerações ou pessoas no momento em que a pessoa brevemente vai ter que tirar a máscara um pouquinho para tomar a Santa Ceia. Então a gente decidiu assim. Também lembramos que não será o culto, será uma breve devoção, momento de oração, o Pai Nosso, a instituição da Santa Ceia, a consagração dos elementos, e aí vai ser um detalhe bem interessante. Aqui vai estar uma mesinha com a hóstia e o vinho em copos descartáveis. Não vai ser o pastor que vai pegar a hóstia, não vai ser o pastor que vai pegar o vinho, vocês mesmos que vão se servir. Álcool gel, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, todos os cuidados de higienização, nós aqui vamos consagrar a Santa Ceia, você vai pegar, vai levar ali para o lado, ali do lado você vai baixar a sua máscara, com as mãos devidamente higienizadas, você vai tomar a Santa Ceia e o pastor, a distância recomendada, vai lhe falar as palavras quando você recebe a Santa Ceia. Também lembramos de todos os protocolos de saúde, segue a mesma coisa do culto, todo mundo de máscara, distanciamento. Se a mesa da Santa Ceia vai estar aqui, o álcool gel vai estar aqui, todo mundo passa, o pastor que vai estar, eu ou o Marcos, nós também vamos estar higienizados corretamente, todos os cuidados seguidos corretamente. E por fim, e aí vem um detalhe bem importante, tudo com agendamento. Não é qualquer dia, qualquer hora, o pastor tá ou não tá, eu queria tomar Santa Ceia. Não, não é assim. A gente está fazendo da melhor forma possível, organizadamente. E aí vocês vão precisar entrar em contato para agendar o seu dia. E nós estamos dando várias opções e horários para vocês. A gente pensou no seguinte, durante a semana e no final de semana. Quarta-feira de manhã, das 9 às 11. Se você quer tomar Santa Ceia, tem disponibilidade de tempo, quem sabe quem está aposentado ou quem não está no emprego fixo, agenda na secretaria entre as 9 e as 11. Repetindo, 15 a 20 minutos, não é das 9 às 11. Em um desses momentos você pode vir. Agenda na secretaria. Outro momento, sexta de tarde, das 15 às 17 horas. Mesma coisa, agende um horário nesse meio tempo. E aos finais de semana, nós colocamos entre as 5 da tarde e as 7, às 17 às 19, para que também quem tiver sábado de tarde, quem quiser participar da Santa Ceia, agende ali. E aí domingo de manhã, mesma coisa, o culto termina às 10 horas, então o tempo da gente higienizar, 10h20 até as 11h30. Lembrando, 15, 20 minutos cada família. Apenas a família que vai receber estará aqui. Não é todas as famílias aqui e uma por vez. Não, é só a família que vai receber. Depois entra outra família. Precisa se inscrever. Então entre em contato a partir de segunda-feira com a Ana Paula, através de uma ligação. O 1599 é também o WhatsApp, então pode mandar um WhatsApp. Pode passar aqui na secretaria e inscrever a sua família. Mesmos protocolos de sempre. Membro da Congregação Evangélica Luterana Cristo, instruído pela profissão de fé ou instrução de confirmandos, verdadeiramente arrependido dos seus pecados, crendo em Jesus para a sua salvação e crendo que na hóstia e no vinho estão verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Estamos com vocês. Agora, quem tiver a disponibilidade e a vontade de participar da Santa Ceia, a gente vai divulgar nas redes sociais, você vai poder olhar em casa mais com calma, conversar com a família e participar da Santa Ceia de acordo com esses protocolos. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Assim nós estamos agindo, zelando pelo cuidado máximo com a saúde, especialmente das pessoas mais debilitadas, e zelando também por um bom testemunho para os de fora, não fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, mas tudo organizado e zelando num tempo de pandemia. Qualquer dúvida, entre em contato. Lembrando também as nossas ações sociais, quem tem os seus agasalhos, querem doar cobertores, roupas que já não servem mais porque a barriga cresceu um pouquinho demais ou encolheu, faça a sua doação. Não é roupa que vai para o lixo, é roupa que, quem sabe, outras pessoas podem usar. E a campanha Candelária Solidária, hoje mesmo estivemos presentes em 3 mercados aqui de Candelária, arrecadando muitos alimentos. Quem sabe encontramos alguns de vocês, a nossa congregação estava aqui no Rede Super, grande Arcelino que está lá fora, o Roque, o seu Lenor, eu, a gente estava ali conversando com o pessoal, encontramos muita gente da nossa igreja e também agradecemos aqueles que colaboraram. Mas a qualquer dia e a qualquer hora, deixe 1 quilinho de alimento na caixa de coleta e participe nessa campanha muito bacana. Ok, pessoal? Vamos orar? Normalmente agora, neste momento,
nós iríamos chamar os pais aqui à frente, iríamos fazer uma homenagem, iríamos entregar aquele cartão bonito, bombom, homenagens. Mas como eu disse no começo do culto, assim como foi no Dia das Mães, agora também Dia dos Pais, cada um no seu cantinho, mas com o coração orando pelos nossos pais, nós filhos orando, e nós que somos pais orando também por nós e por nossos filhos. Senhor Deus, nós nos achegamos diante de Ti agora com o coração sedento de consolo, de orientação, e tendo a certeza de que aquela mão que foi estendida a Pedro no seu mais profundo desespero de morte, essa mão também é estendida a nós, em nossos medos, em nossas angústias, em nossa falta de fé. Obrigado por Tu seres esse Deus com tremenda autoridade, Criador dos céus e da terra. Obrigado por ser esse Deus que nos conhece, a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa falha, mas mesmo assim nos ama, nos socorre e imediatamente estende a mão, como nós ouvimos no texto bíblico. Nós Te damos graças por isso. E pedimos especialmente que a Tua mão esteja estendida. Há muitas famílias que, quem sabe, estão sofrendo nesse tempo de pandemia. Em primeiro lugar, sofrendo por causa dessa doença. E aqui em Candelária temos diversas famílias que ou já passaram ou estão passando por essa situação. Do medo, da incerteza. Quem sabe até pessoas cristãs afetadas por essa enfermidade. E assim oramos para que a Tua mão esteja estendida. Especialmente com as famílias que Te conhecem e creem em Ti. Dê um tratamento adequado, dê consolo, orientação também aos seus familiares. Oramos também por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que também estão nas suas UTIs, que a Tua mão esteja estendida com os mais debilitados. Que a Tua mão também esteja estendida para tantos outros enfermos que não são esquecidos por Ti, nesse tempo onde, quem sabe, se fala muito de uma doença só. Mas a Tua mão, Senhor, seja estendida a tantos outros que nos mesmos hospitais, ou nas suas próprias casas, ou nas clínicas, ou até mesmo num asilo, continuam necessitando da Tua mão estendida. Estenda a Tua mão também para aqueles que perderam seus empregos, para aqueles que enfrentam crises, para aqueles que veem uma depressão, uma ansiedade crescer nessa época. Estenda a Tua mão para cuidar. E especialmente aqui pedimos que Tu estendas a Tua mão, Senhor, sobre os pais, sobre os filhos, nesse final de semana, onde lembramos dos nossos queridos pais. Estenda a mão para cuidar do nosso pai, se ele ainda está aqui conosco. Estenda a Tua mão para cuidar desse homem que nos levou ao batismo, que nos ensinou do jeito dele a confiar em Ti. Estenda a Tua mão para perdoar os seus pecados, porque certamente pecou muito, assim como nós. Estenda a Tua mão para guardar os nossos queridos pais na fé cristã verdadeira, para que estejamos juntos no céu. Estenda a Tua mão para cuidar dos filhos, para que honrem seus pais, para que obedeçam seus pais, para que lhes deem o devido respeito. Mas especialmente também estenda a Tua mão para cuidar dos filhos que não têm mais os pais por perto. Estenda a Tua mão para cuidar dos filhos que sentem falta e saudade. Cuida também daqueles filhos que nessa pandemia estão longe dos seus pais e quem sabe não poderão abraçá-los. Estenda a Tua mão para cuidá-los. Estenda a Tua mão também para a nossa congregação, Senhor. Diante de uma pandemia, queremos celebrar o Teu sacramento da Santa Ceia, que é tão precioso e estamos tão sedentos dela. Dá-nos sabedoria, entendimento e compreensão de muita gente para que possamos celebrar a ceia, o perdão e a salvação, conforme apresentamos agora nos avisos. Que a Tua bênção esteja conosco. Senhor, estenda a Tua mão para nos guardar, nos abençoar e tantas outras coisas que nós temos para colocar diante de Ti, nós oramos conforme o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar? Vamos cantar mais uma canção antes de irmos embora. Fim do culto partiremos, hino 193. Hino 193, louvai ao Senhor.
do culto partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares e te ouçamos sem temor, irmanados habitemos no teu reino de esplendor. Coloquemo-nos de pé. Como cantamos agora, fim do culto, nós partiremos com a bênção de Deus, com a proteção do Senhor. E especialmente agora queremos desejar a bênção de Deus a cada um de vocês que estiveram presentes aqui no templo, também aqueles que nos acompanharam pela rádio ou pelo Facebook, mas especialmente queremos desejar a bênção a vocês, queridos pais, que estão aqui ou nas suas casas. Queremos desejar a vocês um feliz Dia dos Pais. Que o bom Deus esteja com vocês nessa nobre tarefa de ensinar os seus filhos e as suas filhas a confiarem no Senhor. E a vocês serem a máscara de Deus para os seus filhos. Serem as mãos de Jesus para os seus filhos, para as suas filhas, independente da idade que vocês e os seus filhos tenham. Um feliz Dia dos Pais. Quem sabe também meu pai que me assiste lá em Divino Culto. Que Deus também te dê muita saúde. Um feliz Dia dos Pais. Assim também recebam a bênção do Senhor. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Um bom final de semana, que o bom Deus os guarde e abençoe. Não podemos nos despedir na porta e um abraço especial nos pais. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu olhar. Nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me seu perdão. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução,
de sua mão, negou-me sua